queridos, hoje vamos estudar mais um capítulo do livro de Mateus. Então, é um estudo muito especial. Desculpa, no capítulo 11 do capítulo de Mateus. E vamos estudar esse capítulo. O capítulo começa falando da mensagem de João Batista a Jesus. E o texto diz assim, capítulo 11, do verso 1 até o 6º verso. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no caráter, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu que havia de vir ou esperemos outros? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Aqui Jesus está ensinando sobre a profecia da sua vinda. Porém, ele disse assim: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou seja, não ficar admirado com isso. Porque já não é somente pelos milagres que ele fazia, mas também era deveriam crer nele por aquilo que ele era. Querido, eu não estou aparecendo hoje porque eu estou com um pouquinho de dor, então, mas esse nascimento do povo essa revelação dos milagres, ela não fazia somente, não é somente os milagres que testemunhavam de Cristo, mas era todas as coisas que Cristo fazia pela igreja, né? Por aqueles que estavam ali. Na verdade, a igreja ainda não existia, porque a igreja nasceu em Pentecostes, mas por aqueles que seguiam a Jesus. E aí, a partir do verso 7, a gente vai ver que Jesus testemunha sobre João. Lembra que João disse que aquele que vem após ele é maior do que ele, e ele não é digno de desatar as correntes das sandálias, os cadarços, né? E aqui no 11, a partir do verso 7,
a gente vê Jesus testemunhando sobre João, repartindo eles no 7. Repartindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cama agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que estavam ricamente estão na casa dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que os que têm a mulher têm nascido entre os que de a mulher tem nascido. Então aqui Jesus ele começa a falar de João, né? E ele diz sobre João o seguinte: porque todos são os profetas, e a lei profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, a lei de Moisés profetizou até João Batista. Depois dele veio Jesus, que também foi profetizado. Porém, aqui os profetas anunciaram até João. Amém? Esse que está crédito é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que assentam nas praças. Aqui Jesus ele está dizendo que a profecia ela se cumpriu em João, mas ela também se cumpriu nele, porque João foi profetizado que viria alguém para preparar o caminho para o Senhor, mas também foi profetizado que viria um maior que esse. Então, nos dois se cumpre a profecia, mas o cumprimento da totalidade da profecia, o cumprimento da profecia na sua totalidade se cumpre em Jesus, ok? E dizem, tocamos nos flauta e não danceis, cantamos lamentações e não chorados, porque veio João, não contando nem bebendo, e dizem, tem demônio. Então, vendo o Filho do Homem, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizer, eis aí um homem com milão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos.
Então aqui Jesus ele está te ensinando que tu nunca vai agradar a todos, porque alguns dizem que Jesus ele foi, né, manso, que ele tinha que ser mais firme, que ele tinha que ser mais severo. Outros diziam que ele, que, né, os mesmos diziam que ele não comia muito, que ele não, né, não estava dando ouvidos a, né, e outros ao contrário diziam que ele era comilão e beberrão. Ou seja, que ele comia com publicanos e pecadores, né? Então, querido, tu nunca vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Então, querido, lembre-se que a sabedoria de Jesus vem de Deus Pai. Amém? Então, quando você tiver algum problema, esteja peça discernimento ao Senhor. Eu vou lendo mais um texto que é do 20 ao 24 e depois a gente vai debater. Diz assim, então começou ele a lançar em outras cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Ou não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corize, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom foram feitos prodígios que vós fizeram. Há muito que não teria há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que havendo menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fosse erguido até o céu, serás abatido ao inferno, porque se em Sodoma sido feitos os prodígios que se operam, teriam permanecido ali até hoje. Eu vos digo, porém, que haver menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esse escrito, essa fala de Jesus, ela adverte contra o pecado. Por quê? Porque Tiro e Sidom viam prodígios, né? Viam prodígios, né? Mas não se arrependeram, né? Não, aquele povo não se arrependeu. E Jesus via os pecados dele. Sodoma e Gomorra, por outro lado, foi duas cidades que reinava a prostituição, a luxúria e todo tipo de pecado. E o Senhor Deus, né, mandou Ló sair de lá e aquelas cidades foram derrubadas, destruídas pela mão do forte.